Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre o teu lar, que este mês de dezembro toda a tua casa será visitada por bênçãos, por respostas divinas, por um liberar sobrenatural de Deus. Haverá experiências com Jesus, haverá obra do Espírito Santo na tua casa. Oramos em nome de Jesus para que recursos sejam liberados, portas que estão trancadas, recursos que estavam bloqueados, sejam agora liberados. Oramos para que este mês seja um mês de bênçãos, seja um mês de conquistas, seja um mês de vitória, seja um mês onde caminhos serão abertos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda a tua casa seja visitada pelo poder de Deus. Senhor, visita-os com o teu poder. Visita-os com a tua graça. Em o nome de Jesus Cristo, que haja uma visitação do céu, que haja um liberar do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família, que caia por terra as barreiras, que caia por terra as existências espirituais, e nós profetizamos bênção na tua casa, profetizamos paz na tua casa, profetizamos alegria na tua casa e um renovo de Deus. Também pedimos ao Senhor a força que só o Senhor pode nos dar, que você receba a força de Deus na tua vida, força do céu, força do alto, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, uma boa noite a todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e também ler um testemunho aqui de uma irmã que acompanha nossas orações. O nome dela é Josilete e ela escreveu assim: a graça e a paz. Eu venho falar das maravilhas que Deus tem feito em minha vida através das orações. São muitos testemunhos, mas começarei com a libertação total de vícios, da qual fui prisioneira por quase 20 anos. Olha aí. Também testemunho a restauração do meu casamento, depois de 3 anos separados, e ainda o abrir de portas sobrenatural para a nossa empresa, ao fazermos o propósito da carta para Deus. Obtive um resultado nas finanças, um agir, um mover sobrenatural nessa semana, e fechamos nosso primeiro contrato de exportação, um contrato que mudará a nossa vida e a vida das famílias envolvidas direta e indiretamente. Agradeço a você por nos ensinar a ouvir a voz do Pai e por nos mostrar que Jesus sempre esteve e sempre está vivo entre nós. Glória a Deus, mas que testemunho bonito, irmã. Olha quanta coisa boa acontece quando a gente se coloca em oração. E talvez você está aí pela primeira vez aqui nessa oração. Eu quero dizer que você é bem-vindo e dizer que se Deus se trouxe até essa oração, é para mudar a tua vida. As pessoas não persistem o suficiente. As pessoas não se mantêm em oração o suficiente. Mas quando você se mantém em oração, a sua vida muda. É por isso que eu quero aqui lançar esse desafio para você. Firme na oração. Firme na oração e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer. Amém? Deus, não é eu, é Deus. Deus vai fazer na sua vida. Então faça um propósito com Ele, de estar aqui nas orações. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. Já estamos fazendo isso por anos e cremos. Sabe, não teríamos milhares de pessoas nos acompanhando no Brasil e nas nações. Deus não estaria abrindo portas para mim como me abriu a porta da televisão, se Ele não estivesse conosco. Se a sua presença não estivesse conosco. Eu ensino aqui sobre ouvir a Deus, eu ensino aqui sobre oração. E eu sei que isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por isso, eu convido você a firmar nas orações. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder.
por gentileza. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Mande, para os colegas de trabalho, mande para o chefe, mande para as pessoas próximas de você. Abençoe alguém com essa oração. É fácil de compartilhar. Tem o botão aí compartilhar, em alguns tem uma setinha, que é só clicar nessa setinha e você consegue compartilhar. Alguns tem um botãozinho em cima assim, que é como se fosse um ponto final. Clica ali, também consegue compartilhar, ok? Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração em Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus estava andando sobre as águas. Eu sei que a gente não vê isso todos os dias. E os discípulos provavelmente nunca tinham nem visto e nem ouvido ninguém andar sobre as águas. E aqui começa a primeira palavra. Deus, Ele gosta de nos surpreender. Deus tem o prazer de fazer coisas na nossa vida que nunca vimos, que nunca ouvimos. Ele é Deus para agir na minha vida e para agir na tua. E não podemos ter medo daquilo que Deus quer fazer. Não podemos ter medo daquilo que Deus quer realizar, daquilo que Ele quer nos mostrar. Assustou os discípulos. O que Deus mostra sobre o futuro da gente pode nos assustar. O que Deus mostra sobre o que Ele tem preparado para a nossa vida pode nos deixar apavorados, literalmente. Mas devemos entender que se Ele está nos mostrando algo sobre o nosso futuro ou sobre uma promessa que Ele tem para a nossa vida, é porque certamente, Ele está nos preparando também para viver aquilo. Pedro e os discípulos estavam no barco. Jesus estava andando sobre o mar. E daí ele disse: Sou eu, não tenho medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Poucas pessoas têm a atitude de Pedro. Para você ver, tinha quantos ali dentro daquele barco? Mas somente um decidiu ir até Jesus. Somente um creu que poderia chegar até Jesus. E Jesus disse para ele: Vem. Nós vamos estar diante de promessas de Deus a vida toda, principalmente quando Deus ele se revela ou quando Deus mostra algo para a gente. Mas poucos vivem a promessa, poucos vivem o que Deus mostra. E sabe por que poucos vivem? Porque poucos têm a atitude de Pedro. A atitude de Pedro foi uma atitude que nós chamamos de disruptiva. O que é uma atitude disruptiva? É uma atitude que tira você do status quo. É uma atitude que faz, você fazer algo diferente do que a maioria está fazendo. Você não está preso ao piloto automático. Você não está preso, a um sistema. Você está aberto. Você está aberto ao novo de Deus. Você está aberto a uma renovação do Espírito. Você está aberto a algo que Deus, Ele tem o poder e quer fazer na nossa vida.
Então, a palavra para você hoje aqui, e essa é uma palavra profética, uma palavra que você tem que entender como uma palavra do Espírito, uma palavra de Deus para a sua vida, é que Deus Ele quer, sabe, que nós venhamos a crer que coisas maiores são possíveis. Coisas maiores são possíveis principalmente quando nós ouvirmos a voz de Deus. Porque Pedro só começou a andar sobre as águas quando ele recebeu o comando do céu. Quando você recebe um comando do céu, você rompe com o natural. Quando você recebe uma direção do alto, você rompe com as limitações que foram impostas ou foram colocadas no seu caminho. No nome de Jesus, a minha oração, sabe, por você, é que você possa viver o que Deus tem para a sua vida, mas que você aguarde os comandos do céu. Aguarde as direções de Deus para a sua vida. Aguarde, sabe, aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Os meus maiores arrependimentos foi não ter ouvido a Deus em momentos chaves da minha vida. Os meus maiores arrependimentos, sabe, foi não ter dado atenção às inquietações do Espírito, aos chamados de Deus para a minha vida em um determinado momento. Por isso eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com seus ouvidos atentos aos comandos do céu. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Pedro começou a andar sobre as águas. O sobrenatural só é liberado quando você tem uma atitude disruptiva, quando você faz o que ninguém está fazendo, quando você segue um comando do céu. Então pode ser loucura, mas ao mesmo tempo é um agir de Deus. Mesmo tempo é um agir de Deus. Às vezes, sabe o que eu aprendi sobre ouvir a Deus? Às vezes não é que Deus esteja dizendo não para algo, mas Deus está dizendo que você precisa se preparar melhor para quando você tiver a oportunidade. Então, muitas vezes nós temos uma reunião ou nós temos um compromisso e Deus nos coloca uma inquietação e a gente pensa, não é para mim ir naquela reunião. Às vezes não significa que não é para você ir na reunião, mas significa que você vai ter que ter muita cautela com as suas palavras, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, você vai ter que ter muito cuidado, sabe, com aquilo com a forma como você vai falar as coisas, com a forma como você vai dirigir as coisas que estão ao seu redor. Então o Espírito Santo, ele nos prepara para um momento, ele nos prepara para um posicionamento. O Espírito Santo nos prepara e nós precisamos ter calma, precisamos ter também um posicionamento firme para nos manter guiados por Deus e sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz então que Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar para as circunstâncias e ele viu, sabe, aquele mar revolto, ele viu a força do vento e ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Isso é loucura. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, ou seja, ele foi como puxado para baixo. É claro que Pedro, ele sabia nadar, mas sabe, no meio de um mar revolto, nem o melhor nadador ele consegue muitas vezes lidar com aquilo, com aquela força da natureza. Mas eu entendo, sabe, e creio, eu entendo e creio que Deus, quando nos coloca numa situação e nós estamos debaixo de um comando dele, ele vai nos sustentar. Então, não fica com medo, sabe, das dificuldades, não fica com medo das contrariedades, não fica com medo do mar revolto, porque se Deus está contigo, Ele vai te manter. Se Deus está contigo, Ele vai te segurar. Se Deus está contigo, se você está obedecendo uma instrução de Deus, então está tudo bem. Então está tudo em paz. Então Deus guiará todas as coisas
conduzirá todas as coisas e teremos vitória total e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra foi uma palavra de Deus. De repente Deus te deu um comando, siga esse comando. E se Deus tem coisas grandes para a tua vida, te prepara para sair do barco, tá? Te prepara para caminhar no sobrenatural, te prepara para viver debaixo de uma palavra, e nós sabemos, viver debaixo de uma palavra é diferente de estar com todo o dinheiro no bolso, entende? Andar debaixo de uma palavra é crer, mesmo que você não esteja vendo, é crer que Deus vai intervir, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai te surpreender, Deus vai manter você, Deus vai te segurar, Deus vai amparar você de todos os lados, e você será guardado pelo Senhor, você será protegido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha recebido essa palavra. Espero que você tenha recebido essa instrução divina. Amém? E eu quero agora, nesse momento, eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso, deixa eu falar para você de algo que nós fizemos aqui. O Senhor tem nos abençoado muito na Academia Kindle. Inclusive, hoje pela manhã, às 9h45, eu entrei ao vivo na academia. Amanhã eu vou entrar ao vivo na academia e quarta eu vou entrar ao vivo. O que eu faço quando eu entro ao vivo na academia? Eu dou conselho para as pessoas, eu ajudo elas a entender o que Deus está falando. E isso é exclusivo para os meus alunos, que já nos acompanham lá eles são discipulados, lá eles recebem muito de Deus. Nós temos vários módulos, conteúdos exclusivos dentro da academia. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno dentro da academia aqui no Global, certo? E agora, quem se inscrever para a academia até domingo ao meio-dia vai receber 21 e-books, olha só, 21 e-books, que bênção, tá? E-books são livros digitais para você ler no seu iPad, no seu computador, no seu celular, tá? Você pode ler a qualquer momento 21 e-books. E também nós fizemos algo para que vocês experimentem a academia. Então, o primeiro mês da academia, para quem se inscrever até domingo ao meio-dia, será menos de R$10. Menos de R$10. Fizemos isso para você conhecer a academia, para que você, possa experimentar o que nós experimentamos dentro da academia. A academia, para mim, é um sonho realizado. Foi algo que Deus me deu e eu creio que ali Deus está preparando pessoas. Ali Deus está preparando pessoas. Então, se você quer se tornar nosso aluno na academia, quer experimentar um mês, depois você pode cancelar, certo? Se você não quiser, antes ali de findar os 30 dias, você entra ali e cancela, tranquilo, certo? Mas gostaria que você experimentasse. Você vai ver que benção que vai ser, também vai ter acesso a todos esses e-books e tenho certeza que você e sua casa aí vão ter um mês de mesa farta, porque tem muito conteúdo bom aqui dentro da academia Kindle Global, amém? E também vários professores ali, ensinadores, ministros, pastores, eventos, enfim, a academia tem muita coisa. E eu convido você a se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Hoje mesmo, se torne nosso aluno, assim também você vai estar nos ajudando em nossos projetos e que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, ok? Certo. E agora eu quero declarar o Salmo 91 e tenho 2 recados. Nesse final de semana, sábado, nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Sábado às 18 horas eu vou transmitir do meu canal e você que quer estar no presencial conosco, o endereço da igreja, que eu e a minha esposa somos voluntários, é Rua Carlos Ur, número 935, certo? Então, eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nesse final de semana, sábado nessa Vigília do Espírito Santo, e no domingo pela manhã teremos Santa Ceia do Senhor, nessa igreja, na Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, ok? Vamos lá? Deixa eu declarar o Salmos 91. Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilha com outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza,
meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários qual o desafio que você tem essa semana. Qual o desafio que você tem esse mês? Coloca aí, nós vamos orar. Coloca aí qual que é o teu desafio e nós vamos entrar firmes em oração em nome de Jesus Cristo. Deus está agindo, gente. Você não está aqui apenas numa oração, sabe, de uma live. Não, nós somos um grupo de intercessão. Tem intercessores aqui nessas orações do Brasil e do mundo. Então você não está aqui numa live, num vídeo. Não é só isso. É um grupo, é uma comunidade de oração. Tem muita gente que é muito forte na intercessão, que está aqui concordando comigo, profetizando junto comigo. Então, sabe, aqui você vai sair fortalecido em nome de Jesus. Teve um senhor que foi nesse domingo na igreja e ele assim, não tinha ido em igreja evangélica ainda, pelo menos foi o que eu entendi da parte dele. E ele, quando ele entrou na igreja e eu estava cumprimentando as pessoas, ele sentiu, sabe, um arrepio que cruzou todo o corpo dele. Ele achou aquilo ali diferente. Aí começou o louvor da igreja, né? 15 minutos ali de louvor. E daqui a pouco ele disse que ele sentiu uma sensação tão forte dentro dele. Sensação boa. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele disse assim que é algo que nunca ele tinha sentido na vida. É a experiência com Deus. É quando uma pessoa tem uma experiência com Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, sabe, ela é marcada, ela é tocada de uma forma especial e sobrenatural. Você não tem ideia. Sabe, é que a gente pensa que sabe de tudo. Não, você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Deus pode agir na sua vida de uma forma especial, de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora cada pessoa que está orando junto conosco. No nome de Jesus, nós queremos profetizar e eu quero fazer uma declaração profética em favor dela e em favor da casa dela, Pai. Eu quero declarar que ela vai viver coisas novas. Eu quero declarar profeticamente que ela vai viver o extraordinário, ela vai ver promessas de Deus no caminho dela. Ela vai receber palavras de avanço, ela vai receber palavras proféticas, ela vai receber instruções do alto, seja por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profecias ou por meio da própria palavra, da própria leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo irá trazer para ela promessas que o Senhor tem reservado para ela e para toda a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a tua casa vai ter experiências com o Senhor e experiências de coisas maiores, coisas que vocês nunca pensaram, que nunca ouviram nem imaginaram. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo do vivo Deus, libera teu poder agora. Que a tua presença, Senhor, envolva cada lugar. Que cada lugar seja envolvido pela graça divina. Que cada lugar seja envolvido com a presença divina agora. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa casa, essa família seja visitada
pelo Senhor. Visita, Senhor. Visita, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Quebra as correntes espirituais na vida dessa pessoa. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, 20 anos presa em vícios. E o Senhor a liberta completamente. Senhor, liberta todas aquelas pessoas que desejam a libertação, que querem a libertação. Toque-as, Jesus, com o teu poder agora. Toque-as, Espírito Santo de Deus. E eu oro para que o sobrenatural de Deus seja liberado aqui nessa oração. Que toda enfermidade renda-se a Jesus. Que toda aflição renda-se a Jesus. Que a ansiedade vá embora. Que o aperto no peito seja arrancado. E que a paz de Jesus Cristo, a presença de Deus, envolva toda a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Me ajude a compartilhar com outras pessoas. E você que não é meu aluno na Academia Kindle, vem se tornar nosso aluno. Você vai ver. Você vai ver. Vamos caminhar junto. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre tua casa, família e negócios, que teus projetos deem certo, e que o Senhor esteja constantemente fortalecendo a ti e a todos da tua casa. Que toda obra de inveja, de maldade, de contrariedade, que toda batalha espiritual renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e pedimos ao doce Espírito Santo para que Ele possa conduzir todas as coisas. Nosso coração está rendido a Ti, ó Deus. Nossos ouvidos estão abertos para te ouvir, abertos para nos render à tua vontade. Queremos ser conduzidos para o pleno desejo e vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda a caminhar nas tuas direções. Oramos em nome de Jesus também apresentando a nossa carta para Deus. As orações específicas que estamos fazendo em uma só fé, numa concordância, crendo a Deus que Tu és o Deus que responde, Tu és um Deus que traz respostas, como está escrito na Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós te pedimos, abençoe cada carta para Deus, cada pedido de oração, cada oração específica que foi feito, Senhor, aqui nesse propósito. Libera do Teu poder, Pai. E eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, mioma, todo tipo de problema físico, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora o medo, leve embora, Senhor, a insônia e traga paz a esse coração, paz a essa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Diga assim comigo: o meu Deus me responde. Essa é a nossa certeza, que Deus ouve orações, nossa vida está no altar de Deus. Eu quero começar dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós podemos testificar a fidelidade do Senhor. Olha esse testemunho que eu recebi da Quênia. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga compartilhou a oração e desde então eu e meu filho não paramos de participar. Fomos a BH, recebemos uma palavra profética, participo das campanhas e neste momento em que escrevo, estou recebendo a confirmação da venda de uma chácara. Também fui curada de artrite e do nervo ciático. São muitos milagres. Louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, Quênia. Quando nós pedimos, sempre vai ter resposta. Sempre vai ter resposta. Eu creio no poder de uma oração.
A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Também diz que Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus na Bíblia, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus se abriram e choveu. E eu creio que da mesma maneira que nós temos nossas limitações, todos nós, Deus responde às nossas orações. Assim como respondeu às orações de um profeta de Deus chamado Elias, Ele pode também responder às minhas orações, às tuas orações. Mesmo nós sendo passivos de erros, não sendo perfeitos, nós temos um Deus na nossa vida que nos ouve, um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes vêm a mim e dizem assim: eu sou tão pecador, como é que Deus vai me ouvir? Mas através de Jesus Cristo, você teve uma nova oportunidade, você nasceu de novo. Através de Jesus Cristo, teus pecados foram perdoados e uma nova oportunidade foi dada a você. Agora você tem acesso a Deus. E Deus sim tem prazer em nos ouvir. Deus se alegra de ver os seus filhos em oração. É por isso que Jesus, ele nos mostrou, através do exemplo, que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, do nosso destino, do nosso propósito aqui nessa terra. Amém? É nisso que eu creio. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor, acredito no poder da oração e que nós precisamos sim, cada vez mais nos render a Deus em oração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você já ouviu falar de um lugar chamado Gósen? Já ouviu falar? Bem, esse lugar chamado Gósen foi o lugar onde o povo de Israel, a família de Jacó, veio a morar a convite de José, a convite do faraó. E esse lugar, ele representa um lugar de bênção. Esse lugar representa um lugar de maravilha. Eu quero falar hoje sobre 4 características de você estar num lugar abençoado, certo? E com essa palavra também você vai identificar se o lugar que você está é abençoado ou não, ou se você está na direção de Deus ou não, porque é isso que representa Gósen, um lugar segundo a vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar chamado a vontade de Deus, nós somos abençoados de várias formas. Esse texto está em Gênesis capítulo 47, do verso 1 ao 6, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Olha só, o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertencem. Gósen não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de bênção. Era um lugar que representava o favor de Deus, a abundância. E também era um posicionamento espiritual. Então, eu creio que eles não pararam nessa terra por acaso. Foi Deus que os colocou nesse lugar e os sustentou de uma forma sobrenatural. José colocou sua família em Gósen durante a crise mais severa do Egito. E lá eles experimentaram 4 características que toda família precisa também experimentar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando é um lugar de bênção, você vai experimentar essas 4 coisas. A primeira delas é a preservação. Deus preserva a sua linhagem, propósito e também a sua identidade familiar. Então, eu creio que quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos preserva. Independente se ao redor de nós existe crise,
existem inimigos, existem lutas. Quando estamos no centro da vontade de Deus, somos preservados. Parece que às vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus cuida de nós. Esquecemos que o centro da vontade de Deus é um lugar de preservação. É um lugar intocável. É um lugar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Todos nós enfrentamos diversos tipos de desafios na nossa vida. Desafios que são desconfortáveis. Mas, em meio a essa jornada que enfrentamos, mesmo sendo desconfortável em alguns momentos, a presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos capacita e ela nos ajuda a continuar. Então, quando você está nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, você é preservado. Preservado. Essa preservação é Deus guardando tua casa, é Deus guardando tua linhagem, é Deus guardando a tua família. Isso é um lugar de bênção, um lugar de proteção. Você vai ser preservado naquele lugar por muito tempo. Por muito tempo Deus vai te preservar. Por muito tempo Deus vai operar na sua vida. A segunda coisa é a prosperidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nesse lugar chamado Gozen, representando o centro da vontade de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos multiplica. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. Então, mesmo você sendo limitado, mesmo você não se sentindo capaz, o que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. O trabalho, a oportunidade, os teus dons, prospera, porque você está nesse lugar chamado Gozen, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus. Quando você está posicionado espiritualmente em obedecer a Deus, quando você está posicionado espiritualmente em abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus, você está num lugar de muita abundância, de muita riqueza, de muita fartura, onde não vai faltar nada para você, porque o que Deus te entregou vai prosperar. Pode ser uma lojinha pequena, através daquela lojinha, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai trazer o recurso, vai trazer o mantimento, Deus vai trazer o suprimento que você precisa para você cumprir a sua chamada, o seu propósito. Quando a família de Jacó veio para habitar no Egito, eles não imaginavam que iriam ficar ali, nesse lugar de abundância. E olha só, o faraó disse, era a melhor parte da terra. Deus tem o melhor reservado para nós. Eu não sei por que as pessoas insistem em sempre pensar no pior. As pessoas insistem, sabe, em pensar que Deus não tem nada de melhor para elas e que a vida delas aqui nessa terra tem que ser uma vida de sofrimento. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito bem-sucedido e principalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, porque esse lugar de prosperidade, que às vezes as pessoas dizem assim, o lugar de prosperidade, esse lugar de riqueza, né, é só um lugar. Mas você tem que ver que é a mão de Deus também. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Alguns cristãos fogem da prosperidade, porque eles dizem, não, porque Deus não é isso. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas você tem que entender uma coisa, a prosperidade é uma bênção de Deus. Quer você acredite ou não, é uma bênção de Deus, assim como a saúde, assim como a família, assim como a comunhão com Deus. Agora, a maior bênção de todas é claro que é a salvação. Não adianta a pessoa ter, muita riqueza, muita prosperidade, mas não ter Deus na sua vida, não ter Jesus como seu Senhor. Não basta você ganhar aqui nessa terra. Você tem que ganhar algo maior primeiro. E isso é Cristo na sua vida. Cristo é a coisa mais importante. Agora, esse lugar chamado a vontade de Deus é um lugar de prosperidade. Terceiro, é um lugar também de proteção. As pragas do mundo não entrarão na sua casa. O Egito estava passando, não só o Egito, mas também toda aquela região em volta do Egito estava passando por uma crise muito severa que Deus havia revelado. Então,
eu entendo que por trás de muita crise tem muita atuação maligna também. Eu não digo que em todas as crises, porque tem crises que quem cria é a gente, mas tem outras crises que por trás delas existe uma nuvem demoníaca, por trás delas existe uma ação do diabo contra, o teu destino, contra o que Deus tem para a sua vida. Mas nesse lugar, do centro da vontade de Deus, as pragas não tinham poder sobre Jacó, não tinham poder sobre o Egito, porque estavam debaixo de uma direção de Deus, estavam debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, a praga não tem poder sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, por mais que exista coisas contrárias atingindo quem está ao seu redor, você não será atingido. É o que está escrito. É o que está escrito no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, no centro da vontade de Deus você está protegido. Então a coisa pode estar muito feia no lado de fora, sabe? E você pode observar as coisas ao seu entorno e você dizer assim, puxa, a coisa está complicada, mas você está seguro, porque você está num lugar que Deus mandou você estar. Então, quando nós estamos num lugar onde Deus mandou estar, a bênção é sobre nós. E a quarta coisa é a provisão. É a abundância contínua, independente das circunstâncias. Era isso que representava esse lugar que o povo de Israel estava. Um lugar de provisão contínua. Todo o tempo que eles estiveram lá no Egito, não faltou nada para eles. Todo o tempo. A provisão era contínua. Se passou 430 anos e Deus os sustentava lá dentro. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta. E no deserto, quando eles saíram, Deus os sustentou também. Por quê? Porque Gósen não é apenas uma questão geográfica. É um lugar, é um posicionamento espiritual de obedecer a Deus, de se render à vontade de Deus, de seguir a direção, as instruções de Deus. É um lugar de promessa, é um lugar de sobrenatural. É incrível. Por isso, caminhe na palavra de Deus. Se você caminhar pela direção de Deus na sua vida, você irá bem. Se você caminhar na direção de Deus, você verá quantas bênçãos você vai herdar, sua casa vão herdar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entrego essa palavra hoje ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se não é aluno ainda da Academia Quino Global, o link está aqui na descrição. Segunda, terça e quarta, eu entro ao vivo dentro da academia, tá? Segunda e terça nós estamos num módulo, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E na quarta-feira é a mesa de conselhos, onde eu tiro dúvidas das pessoas, eu dou conselhos ao vivo, dentro da Academia Quino Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E, gente, eu estou muito feliz que os nossos livros estão já em todo o Brasil, em várias livrarias do Brasil, aeroportos, certo? Esses devocionais aqui, Deus tem nos surpreendido e toda a honra e glória eu dou ao Senhor. Porque o meu propósito com os devocionais é ajudar as pessoas, dar ferramentas para elas no dia a dia delas. E sempre digo, primeiro leiam a Bíblia de vocês, para depois vocês lerem os devocionais. Então, se você quiser adquirir, vá até o nosso site. Vá até o nosso site, adquira nossos devocionais, aprenda a caminhar debaixo da direção e na vontade de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, lembrando a todos que amanhã nós vamos ter Santa Ceia, vou transmitir ao vivo e olha, a palavra que eu estou preparando para esse domingo, eu não preparei ela inteira ainda, mas já comecei. Certamente vai trazer muito destravar na vida de muita gente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 9 da manhã, seja no presencial, seja no online, vai ser incrível, gente. As coisas que Deus vai falar conosco e o que Deus vai te preparar, porque a mentalidade do reino
te prepara para viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Então, convido você, vai ser incrível, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você, nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus, nossa carta para Deus, amém? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se não pode compartilhar agora porque você vai orar comigo, quando acabar a oração, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Vamos repartir o pão. Amém? É no partir do pão que tem multiplicação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nossa vida, nossa família. Apresentamos a Ti o que foi colocado aqui, Senhor, nessa carta para Deus. Todas as orações específicas, todo o clamor, todo aquele que está pedindo pela sua saúde física, emocional. Eu oro, Senhor, pela cura total, porque Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus. Apresentamos a vida de cada pessoa, a sua família, seus pedidos, seu propósito, e colocamos diante do Senhor e pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor. Pedimos respostas de Deus sobre cada petição. Eu oro também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curado. Eu digo a alergia, eu digo a problema nos rins, no fígado, no pâncreas, na vesícula, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Leva embora, Pai, todo medo, leva embora toda insegurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem andado sozinha, que se sente sozinha, que ela receba a presença de Jesus na vida dela agora, e essa presença que fortalece, essa presença que levanta, que essa presença seja agora, Senhor, essa presença toque a casa dela, essa presença maravilhosa que nós celebramos, essa presença que nós nos alegramos. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu poderoso nome, entra com a Tua presença na nossa casa, entra com a Tua presença na nossa vida e fortaleça-nos, Espírito Santo. Fortaleça-nos, vem com o Teu poder agora e que todo jugo espiritual seja quebrado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, essas 4 palavras para aquele que está no centro da vontade de Deus ou que está se alinhando para estar no centro da vontade de Deus. Haverá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, haverá a prosperidade, haverá a preservação, haverá a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E haverá também sobre a vida dessa pessoa o sustento do Senhor, a proteção do Senhor em todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que haja um liberar de bênçãos, haja céus abertos sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Diga assim: obrigado, Jesus. Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais.